Aleluia, Senhor. Por essa bênção tão maravilhosa. Amém. Participar, Senhor Deus, desse corpo, Glória a as Jesus. experiências que tem nos dado, nós te adoramos. Amém, Senhor. De todo o nosso coração, por tudo que nós conhecemos de Ti. Aleluia, Pela transformação, as experiências, meu Senhor, específicas que o Senhor tem dado a cada um, a cada família. Senhor Deus, nós te adoramos por essa responsabilidade maravilhosa. Aleluia, Senhor. De falar para o mundo, meu Senhor, da tua volta, Jesus. Amém, Senhor. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor tem revelado ao nosso coração uma fé viva, Aleluia, Senhor Deus. Senhor. Umas experiências, Senhor, que esse mundo infelizmente não tem. Mas o Senhor tem nos chamado para anunciar a volta de Jesus. Isso é maravilhoso. Senhor. Te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Senhor Deus, nós te glorificamos Amém, Senhor. pela tua obra aqui na Europa. Glória a Senhor, Jesus. aqui no Reino Unido, Amém, Senhor. pela experiência que o Senhor tem nos dado de corpo, Aleluia, de vivermos guiados pelo teu Espírito Pai. Santo, Aleluia, Senhor. pela forma maravilhosa em que o Senhor tem nos conduzido através das revelações. Aleluia, Meu Pai. Deus, nós te louvamos, porque nunca imaginamos, ó Deus, que um dia faríamos parte, mas aprove ao Senhor nos Amém, trazer Senhor. aqui, Glória a Jesus. nos usar, e nesta tarde, ó Deus, neste dia especial, o Senhor tem renovado a nossa instrumentalidade, Amém, Jesus. o nosso amor por te servir, Amém. o nosso amor pela tua obra. Por isso te Aleluia. louvamos, te bendizemos por esta operação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos. Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Meus irmãos, eu estava conversando com o pastor Charles e com os pastores para prepararmos a nossa grade de assuntos. E foi pedido para que falássemos um pouco sobre o fim dos tempos. Foi colocado como título Marcos Proféticos, né? Porque, de fato, o que são marcos proféticos? São sinais, avisos que a igreja recebe e juízos que virão para aqueles que não pertencem à igreja fiel. A nossa igreja tem como base aquilo que o nosso nome representa. Qual o nome? Maranata. E o que significa? O Senhor Jesus vem, o Rei vem, né? Então fala de um momento da volta de Jesus. Agora, quando se fala sobre esse assunto, nós temos várias correntes que a gente chama escatológicas. Alguém já estudou esse assunto? Levanta a mão só para eu ter uma ideia de como nós vamos abordar isso aqui. Já estudou mais ou menos? Tá. 1, 2, 3, 4 daqui, mais ou menos. Os pastores têm... Ótimo. Quando a gente fala em escatologia, o que é escatologia? Do grego, eschatos, últimas coisas, né? Escatologia, estudo das últimas coisas. Quando a gente fala em últimas coisas, é aquilo que a Bíblia se refere, o que vai acontecer com a igreja de agora para frente, né? As últimas coisas. Agora, para entender o que vai acontecer, nós temos que fazer uma recapitulaçãozinha, dando um painel para os irmãos do que nós estamos vivendo, o que nós já vivemos e o que nós estamos vivendo. E Apocalipse diz, né? Escreve as coisas que eram, que são e as que hão de vir. Há algumas correntes escatológicas que eu gostaria de abordar antes da gente entrar aqui. Por exemplo, tudo está centralizado no milênio. A briga dos crentes é com o milênio. Tem um grupo que não crê no milênio, acha que o milênio não é literal, acha que o milênio é representativo, ou que nós já estamos vivendo o milênio desde a história da igreja começar até agora. Eles são chamados de amilenistas. E nós temos um grupo grande que crê nesse tipo de doutrina, que são as igrejas históricas, sobretudo a igreja, posso dar nomes aqui, né?
principalmente no Brasil. Aqui no exterior eu não tenho muita certeza se eles são amilenistas. Na América, muitos não são amilenistas. Depois vocês vão entender, eu só estou dando esse panorama para não falar mais nisso. Tem aqueles que são os pós-milenistas. O próprio nome já está dizendo, né? São aqueles que creem que a igreja, que Jesus vai voltar depois do milênio. E esse milênio também já estamos vivendo. Essa corrente, ela foi muito enfraquecida com a guerra, com as guerras, né, do século passado. Por quê? Porque eles imaginavam que o mundo fosse melhorar, que o cristianismo alcançaria muitas pessoas e por aí vai. Mas o mundo, a gente sabe que a Bíblia diz que o homem vai de mal a pior. Não é isso? Enganando e sendo enganados, assim está a humanidade. Então essa corrente está fora. Qual é a linha que nós cremos? Falando em milênio, é o pré-milenismo, ou seja, nós cremos que Jesus vem antes do milênio. Mas nós cremos também que Jesus vem antes da tribulação. Sim ou não? Está ficando confuso para os irmãos? Posso continuar, senão eu paro isso e vou para o outro assunto. Está dando para... Eu preciso desse retorno, senão... E se alguém dormir, me avisa. O pré-milenismo, nós cremos que Jesus vem antes do milênio, depois no gráfico vai ficar claro para os irmãos. E que ele vem antes da grande tribulação. Ou da tribulação, vocês vão entender a diferença de terminologia. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Amém? Está claro isso? Você crê nisso? Diga amém. Eu também creio, amém. Por quê? Porque nós estamos vivendo o princípio das dores. Qual é o versículo que nos dá base para nós crermos que não vamos entrar na grande tribulação? Está na Bíblia. Então, eu vou pedir que agora nós vamos começar a usar a Bíblia. Aberta. Tá bem? Então, abre aí, Apocalipse 2:10. Não, 3:10. 3:10. Ah, que ótimo. Então, leiam aí. 3:10. 3:10 é a carta... Quem sabe que carta que é essa aí? Pode olhar na Bíblia, pode colar. Qual é? Filadélfia. Filadélfia. Qual foi a experiência da igreja de Filadélfia? O derramar do Espírito Santo, né? Historicamente, é uma porta aberta, a evangelização para o mundo, não é isso? E a Inglaterra, Estados Unidos fizeram parte. Eu mesmo tive professor de Bíblia americano que foram instruídos pelos britânicos, né? Então, a Inglaterra, o Reino Unido fez parte desse movimento, inclusive lá na Escócia, né, com John Knox e quem mais? País de Gales, exatamente, com muitos homens cheios do Espírito, que a gente diz verdadeiras chamas incendiárias que saíram para evangelizar o mundo, para levar o evangelho para o mundo. Muito bem, então vamos ler comigo o 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. A nossa versão é corrigida. Tem a versão atualizada que eu acho que fala de provação. E esse termo no grego também serve para tentação e provação, tá? Então a igreja não vai passar, está escrito aí, olha, eu te guardarei da hora da provação, da hora da tentação. Então a igreja não vai passar pela grande tribulação. Agora vamos entender em que momento nós estamos vivendo. Então, o painel que eu fiz, eu não sou especialista em PowerPoint. Os irmãos, dá para colocar aquele painel, está bem pequenininho, então vocês vão ter que acreditar na minha palavra aqui. E a gente tem uma animaçãozinha, deu para colocar a animação?
Deu, né? Aqui está inteiro, mas eu queria devagarzinho para a gente entender. Aqui está o painel inteiro. Você conseguiu pegar o outro que eu te mandei, que está com animação? Esse aqui. Porque eu vou colocando um por um para facilitar o entendimento, porque se coloca tudo, fica confuso para muitos. Não chegou? Que pena. Então, vamos esse aqui. Agora, e para os irmãos britânicos, dá para pôr no outro? Ficou mais bonito o outro, né? Eu vou reclamar. Muito bem. Então, aqui, nós temos o painel daquilo que nós chamamos de pré-milenismo. Ah, está em português também aqui. Quando que começa? Na instituição da igreja. Quando que a igreja foi instituída? No dia de Pentecostes. O mundo está melhorando? Não, o mundo está piorando. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Está cada dia pior. Sim ou não? Qual é o momento que nós estamos vivendo? Laodiceia. Mas tem efeitos de Filadélfia? Quais são os efeitos de Filadélfia? Para nós aqui, quais são os efeitos? A obra do Espírito em nosso meio, os dons espirituais. Então, o Espírito Santo não parou de operar. Agora, o que aconteceu da chuva temporã e a chuva serôdia? O que o Espírito Santo quer dizer com isso? Vou fazer uma pergunta antes. Em algum momento a igreja deixou de existir? Nunca. E qual é o versículo que nos dá base para isso? Tu és Pedro, sobre esta pedra, que foi a declaração de Pedro, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então a pedra que a igreja está edificada é a revelação de Jesus, dada pelo Pai, através do Espírito Santo. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja foi instituída no dia de Pentecostes, e ela está viva até hoje aqui em Oxford. Aleluia, e no mundo inteiro. E as portas do inferno não prevalecerão. Até quando? Até o arrebatamento. Que é o momento em que o período da graça vai se interromper. O que eu estou falando agora, quando eu falo período da graça, ou dispensação da graça? Estou falando de dispensação. Quais são as dispensações? Vamos lá, pode falar. Primeiro, inocência. Está certinho, Luiz. Isso é bom, hein? Estudante de Bíblia, ótimo. Aliás, o pastor Charles reforçou aqui, vou fazer um parênteses. Eu estou lendo a Bíblia de novo esse ano. O ano passado deixei de estudar, de ler a Bíblia em sequência, me fez muita falta. Porque como a gente viaja muito e tem que preparar assuntos, você acaba estudando porções, mas a leitura mesmo, sequencial, ficou para trás, me fez muita falta. No ano anterior eu tinha lido e assim sempre, né? E eu queria que os irmãos não deixassem de ler a Bíblia. O pastor Charles fez um compromisso com vocês aqui, eu queria reforçar isso. Dá para a gente começar? Quem não começou? Não senti firmeza. Dá para começar? E quem já começou, dá para terminar? Porque é difícil terminar, né? Vai chegando setembro, você está lá atrás, ô Senhor, e agora? Estou em Jó ainda, né? Porque Jó é difícil. Você lê a genealogia. Tem gente que não gosta de genealogia, está cheio de revelação em genealogia. Muito bem. Inocência, Luiz. Depois. Inocência, por que inocência? Porque o homem não tinha pecado. Consciência quando? Não tenham vergonha de falar. Aqui é para a gente aprender. Eu também não sei tudo, né? Eu vou ter que olhar minha cola ali. Quando pecou, tomou consciência do pecado, sai daqui, vai embora,
porque o teu lugar não é aqui, agora vai ter que trabalhar, foi a mulher que tu me deste, aquela história toda, né? Foi a serpente, e não teve jeito. Depois da inocência e da consciência, o que vem? Pode colar, Luiz. Governo humano, né? O homem passou a ser dono de tudo, e aquilo atingiu o Senhor. E veio o dilúvio. Depois do dilúvio, veio uma experiência gloriosa, que é a promessa. Esses nomes são dados assim, né? Cada pessoa chama essas dispensações de um nome, mas inocência, consciência, governo humano, promessa para quem? Aí começa o período dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e tal, e vai até a lei, o período da lei, que é outra dispensação, que é a quinta dispensação. E nós vivemos naquilo que os irmãos já falaram, na dispensação da graça. Então tudo isso é Velho Testamento, até chegar aqui, na instituição da igreja. Quando a igreja foi instituída, começa esse período. Agora, eu não vou entrar nesse detalhe, em um detalhe importante, mas eu tenho que dar uma pincelada para mostrar onde é que nós vamos chegar aqui nesse período, né, de tribulação e grande tribulação. Em Daniel 9, abram aí Daniel 9, vamos lá, é importante os irmãos abrirem. Daniel 9, lembram quando a gente estudava isso no seminário? Quem é dessa época? Daniel, alguém estudou Daniel? Dá saudade, né? Eu gostava muito. Então vamos lá, Daniel 9 fala de um assunto muito difícil, que são as 70 semanas de Daniel. Então abram aí, Daniel 9, 24. Vamos só ler o 24 para os irmãos entenderem. Dá para pôr aqui? Leiam comigo, vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Passa o 25 também, vamos lá. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 com 62 dá? 9 fora, calculadora na mão. 69, né? É isso? 7 com 62. Se tem 70 semanas, só isso eu vou falar, não dá para entrar em detalhe, que esse é um outro estudo complexo. 7 com 62, 69. Para 70, falta uma. Agora volta no gráfico. Essas semanas são calculadas como semanas de anos. Então, 7 semanas, 7 anos. 62, 60, 70 semanas, 70 vezes 7, 490. Ficou faltando uma semana para se cumprir. Para se cumprir para quem? Para o povo de Israel, porque aqui diz assim, 70 semanas, o 24, põe o 24 lá, para todo mundo ficar lembrando. Estão determinadas sobre o teu povo. Sobre o teu povo, está lá, olha, sobre o teu povo. Que povo era o povo de Daniel? O povo de Israel, o povo judeu. Agora, o que aconteceu quando Jesus veio? O que o povo de Israel esperava? Um Messias montado num cavalo de guerra, libertando política e religiosamente, né? Politicamente dos romanos, religiosamente de toda a influência grega, da cultura e daquilo que os romanos herdaram também e aplicaram. E de repente vem Jesus montado num jumentinho. Então, para o judeu que estava esperando um libertador, veio o Messias, nascido em Belém, criado em Nazaré, e o próprio
Filipe, não, foi o amigo de Filipe, foi Natanael, disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Jesus foi renegado. Onde é que está isso na Bíblia? João capítulo 1, acho que verso 14, não é? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está aqui, João 1, não, 1,14 não, é 1... vamos achar aqui. 1,11, obrigado. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, essas 69 semanas, elas iriam se cumprir, iria se cumprir a 70ª semana, caso os judeus aceitassem Jesus. Para nós foi bom, não foi? Por quê? Porque a salvação veio para os gentios. Nós fomos enxertados ali na oliveira. Então, volta lá no quadrinho agora. As 69 semanas foram interrompidas exatamente aqui, para entrar na dispensação da graça, que já dura quanto tempo? 2000 anos, aproximadamente. Deu para entender? Quando que essa semana vai ser cumprida? Depois do arrebatamento. É importante a gente separar, os irmãos vão entender por quê. Então, o arrebatamento vai ser aqui. Quando isso vai acontecer? Alguém marcou data para acontecer o arrebatamento? Teve gente que marcou. E eu vou fazer um parênteses aqui. Eu sei que os jovens, eu tenho sido abordado em todo canto que eu vou, os jovens me cercam os pastores, nós temos que estar preparados para dar respostas para isso. E aí tem os pastores das igrejas históricas. E tem pregadores extraordinários que amam a palavra e que tem mensagens que você fica boquiaberta. Inclusive pessoas que estudaram que são pastores numa denominação de onde eu vim e que eu conheço. Essas pessoas são homens de Deus, mas não creem no arrebatamento. Para eles, Jesus vai voltar de uma vez só. Ah, mas isso é problema? Não, o problema não é esse. O problema é que eles não creem nos dons espirituais. Eles não creem que Deus fala hoje. Serve para você? Para mim não serve. E qual é o grande perigo? É porque está embrulhado nisso uma doutrina que é uma vez salvo, salvo para sempre. Então, meus irmãos, qual é a vantagem da nossa doutrina? É que nós temos que estar atentos, todo dia, todo momento, nós não podemos dormir. Aqui pode até dormir, mas não é bom. Mas dormir espiritualmente é aquilo que o pastor Gideuti acabou de falar. De noite, busquei em minha cama, aquele a quem ama a minha alma, busquei-o e não achei. Então, a nossa doutrina, que é chamada de pré-milenista, pré-tribulacionista, e dispensacionalista, né, porque nós estamos falando em dispensações aqui, esquece esses nomes que eu falei. Isso aí não tem importância nenhuma. É só você saber que Jesus pode voltar a qualquer momento e que o arrebatamento vai ser secreto. Estarão dois no campo, um será levado e o outro. A Bíblia diz que vai ser deixado. Tem por onde. Vou dar uma paradinha aqui, vocês vão respirar, eu vou beber um gole d'água, porque é por causa da gripe, né? Essas coisas todas, e vocês vão fazer alguma pergunta dentro do assunto. Se eu souber responder, se eu não souber, pastor Charles está aí. Com certeza. Escuta, é bom assim, do jeito que está, ou vocês... Tá bom. A respeito do arrebatamento, que será antes da tribulação, eu ouvi o pastor Antônio Carlos na sala das 70 semanas. Sim. A igreja, ela está vivendo pelo da graça. Sim. Até 69 semanas era a lei.
né? Isso. Então parou a lei, abriu o espaço da graça. É o que a gente vive. Isso. Quando a igreja, depois de arrebatada, volta a lei de novo, que é a última semana que ficou. Ela volta a contar de novo. Então, a igreja, ela não pode ser arrebatada no período da lei. Ela vai ser arrebatada no período da graça que ela está. Então, ela é arrebatada na graça, e a lei volta, e entra a grande tribulação, entra. É isso mesmo. É. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, mas é importantíssima a sua observação. Por quê? Porque Deus trata assim, né? Abraão, a graça. Lei, tanto é que a turma fala do dízimo, né? Não, porque o dízimo é graça, né? Dízimo é graça. Jacó, antes de se converter, fez um trato com Deus. Aliás, Jacó gosta de negociar, né? Jacó, você vê um Jacó, gosta de fazer negócio, até com Deus ele faz negócio. Ó, se o senhor for legal comigo, eu te dou o dízimo e tal. Não precisamos ser Jacó hoje, mas pode dar o seu dízimo, que não tem problema algum, não é pecado. Né? Mas era graça. Abraão e Melquisedeque deu dízimo de tudo ali. Né? Graça. E depois entra a lei. O que Moisés faz em relação às leis? Ele orienta a parte da dieta, ele orienta a parte de saúde, essas coisas todas, mas orienta a parte de entrega. Tudo é importantíssima a lei para o povo no deserto e pós-deserto, até chegar à igreja. Só que antes de chegar à igreja, se vocês forem olhar em Isaías capítulo 1, deixa uma lição para a gente interessante, Vitor. Sobre o culto, né? Eu tenho um medo tremendo de entrar num culto mecanicamente. Eu morro de medo. Sabe por quê? Se eu estiver fazendo um clamor mecânico, Deus não vai aceitar a minha oferta. Se eu não tiver perdoado um irmão, Deus não vai aceitar o meu culto. Se eu tiver uma pendência, é uma coisa muito séria. Então, no capítulo 1 de Isaías, depois tem Oséias também, ele diz assim: eu estou farto dos vossos sábados, das vossas festas, das vossas luas novas. É como se Deus chegasse aqui numa profecia e falasse isso para nós. Vocês já pensaram que coisa terrível isso? E como é gostoso quando você encerra o culto e o Senhor fala: meus servos, estou presente nesse lugar. Recebi a vossa adoração, recebi o vosso culto. Que coisa gloriosa. Então, 700 anos antes de Cristo, a religião judaica já estava esse transtorno, essa coisa horrível. Quando chega o período de Jesus, quando Jesus se apresenta, mas por que Jesus não veio antes? Porque a Bíblia diz, na plenitude dos tempos. Por que Jesus não veio agora, na época da tecnologia, muito mais fácil divulgar? Não. Biblicamente, seria na plenitude dos tempos, no tempo de Deus, no Kairos, não é no Cronos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, como o pastor falou agora, para resgatar os que estavam debaixo da lei e estabelecer a graça. Então, esse período aqui é o período da graça, é o período que nós estamos vivendo. As portas do inferno não prevaleceram contra ela. Aleluia. Nós vamos entrar, certamente o pastor Gideuti tem falado muito, né, que nós vamos entrar em Apocalipse esse ano. Então não vale a pena a gente entrar nisso. Isso aqui é uma outra aula maravilhosa que vale a pena deixar os irmãos com água na boca aqui. Né? Agora, o que vai acontecer a qualquer momento, até o final do culto, vai ter um cafezinho? Então, uma boa notícia para vocês. Mas a melhor notícia é que Jesus pode voltar até antes do café. Não é verdade? As profecias estão aí, cumpridas. Jesus pode voltar a qualquer momento. E para nós a grande alegria é essa. Então eu queria ler com os irmãos os textos básicos. Não sei se vai dar tempo da gente ler. Eu posso ir citando, vocês anotem? Acho que é melhor, né? Tá. Pode passar, não tem problema nenhum. Por exemplo, nós estamos vivendo esse período aqui da igreja,
é a era da igreja, mas em Laodiceia, que é o período que nós estamos vivendo, qual o grande sinal de Laodiceia? O que os irmãos acham? Qual a grande profecia que se cumpriu no meados do século passado, em relação a Israel? Qual foi? Estabelecimento de Israel como nação. Foi o maior sinal profético. Por quê? Porque Jesus fala em Mateus 24, né, da figueira, quando, né, a figueira brotar, não é verdade? Está lá profeticamente dito pelo Senhor Jesus. E a figueira é símbolo de Israel, como nação. Israel, e a, né, figueira fala também da profecia. Então, quando Israel se estabelece como nação, para nós, já estamos vivendo os últimos momentos dos últimos dias, porque quando a Bíblia fala últimos dias, são esses 2000 anos que a igreja está vivendo. Então, Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós vivemos o princípio das dores, então vamos lá. Mateus 24, do verso 3 em diante, né, quando os discípulos perguntam para o Senhor Jesus, e aí vai, Mateus 24, pelo menos até o 14, de 3 até o 14, e o verso 8 fala isso. Quem quer ler o verso 8? Rapidamente. Princípio das dores. Quais coisas? Aquilo que Jesus falou, né? Nação contra nação, reino contra reino. É o toque das 3 trombetas que estão, né, que já tocaram, e o efeito delas continua até os nossos dias. Uma observação sobre a interpretação do Apocalipse. Tem gente que diz o seguinte, olha, uma interpretação literal. Isso é um perigo para nós, porque a nossa interpretação não é literal, nossa interpretação é profética. Capítulo 1, lá para João e tudo mais, Jesus se revelando. Capítulo 2 e 3, período da igreja. Capítulo 4, depois dessas coisas, ouviu uma voz do céu que dizia, sobe para aqui. E aí tem, inclusive, eles creem que a partir do capítulo 4, tudo acontece na eternidade e tal, e a partir dali a igreja já foi arrebatada. Ora, se isso é verdade, quando a gente pega o capítulo 8, que é o toque das trombetas, não vale. Então, nós não cremos nesse tipo de interpretação literal. O pastor Gedeuti insiste muito nisso. A nossa interpretação é profética. Ah, mas pode ser assim? Eu creio que até pode, mas o Espírito Santo tem liberdade de pegar porções dessa parte literária e trazer para os nossos dias. Por quê? Porque o Espírito Santo pode fazer isso. Deu para entender isso, irmãos? Porque se a gente for literal, a gente vai interpretar o livro do Apocalipse do jeito que todo mundo interpreta. E aí não se aplica para nós. Tá claro? Então vamos lá. Jesus pode voltar a qualquer momento. Onde está isso na Bíblia? Então vamos abrir 2 textos clássicos que vocês têm que marcar aí. 1 Coríntios 15, que fala da ressurreição, e 2 Tessalonicenses 4. Então vamos lá. Esse texto, esses dois, é 1 Tessalonicenses 4, desculpe. Então vamos começar com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Aí tem que ser projetado, porque isso tem que ficar bem claro. Vamos ler? Se vocês dormirem, eu paro, hein? Vamos lá. 1 4. Vamos começar no 13, vai? Puxa um pouquinho para o 13. Diz assim: não quero, porém, irmãos, leiam comigo, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, aqueles que morreram em Cristo, né? Para que não, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Certo?
Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Por quê? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que para nós é a quarta, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olhem no quadro aqui. Então, o arrebatamento será secreto. Ninguém vai ver Jesus nas nuvens, a não ser a igreja fiel. Aliás, nós vamos vê-lo glorificado, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quem você perdeu, que é crente, amigo, parente, vai ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados. Em que corpo? Em que corpo? Glorificado. A semelhança do corpo de Jesus, quando ele entrou naquele aposento que estava fechado. Quando ele comeu pão e peixe lá com Pedro e aqueles meio desacertados que foram pescar com ele, né? Ele chamou filhos, vem e tal. É esse corpo. E nós vamos encontrar o Senhor nas nuvens. E aí é que é importante, essa parte aqui que é importante para nós agora conhecermos, pelo menos numa pincelada geral, assim, para os irmãos terem noção. Então, a minha pergunta clássica para todos vocês: quando começa a eternidade para a igreja fiel? No dia do arrebatamento. Então vocês estão imaginando, veja, se Jesus pode voltar a qualquer momento, Luiz, quando que começa a tribulação no mundo? Imediatamente, logo após. Você entendeu a importância da vigilância, de não dormirmos, de estarmos atentos, de estarmos na igreja, de entregarmos a nossa vida para o Senhor, de servirmos a Ele de todo o coração, porque nós não teremos desculpas. Deus vai parar de falar com os gentios, e essa não vai ter salvação na tribulação. Para gentio não, acabou o período dos gentios. No arrebatamento, quando o pastor Gideuti fala que Jesus vem buscar a noiva, buscou a noiva, ele não vai voltar depois de alguns dias para buscar a amante. A Bíblia diz assim: 60 são as rainhas, lá em Cantares, 80 as concubinas, as virgens sem número, mas uma só é a minha amada, a minha imaculada, uma só, é a noiva fiel, e que Jesus vem buscar aqui, no dia do arrebatamento, e você e eu não teremos desculpas. Eu vou esperar a segunda chance. Tem até um irmão que me procurou essa semana, falou: pastor, eu descobri que eu sou descendente de judeu. Fiquei feliz da vida. Eu falei: por quê? Ele falou: não, minha esposa falou que eu posso ter uma segunda chance. Eu falei: você é doido. Ele falou: não, pastor, eu não aceitei essa palavra não, eu quero subir com a igreja fiel. Vocês entenderam? Pega aí. Inclusive o judeu convertido, aceitou Jesus hoje, ele deixou de ser judeu espiritualmente e passou a ser igreja. Ser igreja. Então ele não tem segunda chance, né? Não tem sentido, né? Então ele porque a igreja é composta por judeus e gentios, porque crê no Senhor Jesus. Mas a todos quantos o receberam, todos quantos, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Creu, não importa se é judeu ou se é gentil, nesse período aqui. Nesse período. Agora, aqui Deus vai tratar com os judeus. O que vai acontecer? Fala, pastor Charles. Olha só, se tiver muito cansativo, a gente encerra logo, tá? Não, é verdade, eu não sei o horário, Charles, você me ajuda aí. Tá tranquilo. Mas quanto tempo? Só para eu ter uma ideia. 10 minutos. 10 minutos, tá bom. Então, um fato importante é que quando a igreja for tirada, o Espírito Santo vai ser tirado, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Porque
a graça, o período da graça se encerra, começa a tribulação, né, a grande tribulação. O Consolador não mais está neste mundo, né? Exatamente. Entendeu? Uma coisa importante dentro disso, o Espírito Santo levará a igreja até os braços de Jesus. Mas o Espírito Santo é Deus. Como ele vai operar aqui para salvar os judeus, nós não sabemos. Isso está na economia de Deus. A ação do Espírito Santo para o período da graça termina no arrebatamento. Então ele vai ser retirado. Entenderam? E o mundo vai ficar à mercê do anticristo. O que está acontecendo aqui? Todos esses movimentos, ideologia de gênero, e um mundo cada dia pior, e né, as nações descrentes, muitos que criam em Deus hoje apostataram da fé, muitos ateus pregando que Deus está morto. O que é isso? É a preparação para a chegada do anticristo. E ele vem não para se opor a Cristo, não, ele vem no lugar de Cristo. Ele vem para enganar as nações, não é? Ele vem para fazer transformações sociais. Os judeus vão começar a sacrificar nesse período, o templo vai ser reconstruído, certo? E isso, aquela menina Aline já tem falado muito sobre a preparação, né, dos judeus para a reconstrução do templo. Dizem que os materiais estão prontos. O único problema é que tem um lugar muçulmano lá. Diga lá, meu caro. E pastor, o que fica muito claro que o período da graça realmente para é que Israel volta a sacrificar. Exato. Então, aí o assunto é deles com Deus, os gentios, a graça para ali. Muito bom. Porque volta a sacrificar. Mas aí onde você vai estar? Eu quero estar no céu. E eu também, nós estaremos para sempre com o complicado Senhor. crer nessa segunda hipótese. Mas é um porque- sinal importantíssimo que ele está dizendo. Né? Voltou a sacrificar, período, voltou a lei. Está esperando o Messias. O problema é que no meio aqui, esse camarada, ele vai romper com os judeus. 3 anos e meio ele vai querer sacrificar ali no altar um animal imundo, a exemplo do que fez Antíoco Epifanes no período interbíblico ali na época dos Macabeus. E aí os judeus não vão aceitar, ele vai querer ser adorado, e judeu não adora ninguém, né? Nem crente, mas eles que nos deram esse legado, né, bíblico e pelo Senhor Jesus. E aí sim, aqui será chamado, aqui esses 7 anos nós podemos chamar de tribulação, mas a grande tribulação vai ser nesse período aqui. Aqui sim, diga, meu caro. Como igreja, do momento que nós está ficando, eles estão tirando, vão tirar o dinheiro físico. Tirar o quê? O físico. Sim, isso tudo aqui, né? Vai ser a ferramenta de controle do anticristo. É tudo isso que ele quer. Olha, eu estava comentando, não sei com quem hoje, sobre a inteligência artificial. Com quem eu estava falando? Foi ontem? Foi ontem. O negócio é assustador, né? É assustador. Os jovens que estão aí têm que estudar isso, têm que se inteirar para aplicar isso para o bem. Mas é uma coisa assustadora. Diga, meu jovem. Outras tecnologias que a gente desconhece, como... Para enganar o mundo, né? Como hologramas, por exemplo, né? Que traz Vocês já viram o arrebatamento através do holograma? Já fizeram. Um simulacro do arrebatamento. Vocês imaginam o que é isso? Bom, faltam 4 minutos e 53, 52, 51. Eu sou obediente. Agora, só para fechar aqui. Alguém quer falar? Não. Tá. Então, aqui, depois disso, aí sim é a segunda vinda. Aí, lá no céu, enquanto o mundo vai estar na tribulação, nós vamos estar no tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Primeiro
1 Coríntios 3, que fala dos galardões. Ali você não vai ser julgado, nem eu. Ali nós vamos receber o galardão. Se você trabalhou com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, vai ser provado pelo fogo. Tudo que nós fizemos para o Senhor. Passou pelo fogo, vai receber galardão. Se você fez ouro, é o poder de Deus na sua instrumentalidade. A prata, através da redenção, pedras preciosas, os dons espirituais. Né? Poder de Deus, a redenção de Jesus, e pedras preciosas, os dons do Espírito Santo. Ou aquilo que é do homem, madeira, feno, palha, queimou. Ah, mas então não vai ser salvo? Não, vai ser salvo. Vai ser soldado raso lá no céu. Mas você não vai ser jogado lá de cima, né? Só que ninguém quer isso. Nós queremos trabalhar para o Senhor. E tem outros textos que falam, se quiserem anotar, eu posso até dar, além de Coríntios, que fala dos galardões, do tribunal de Cristo, né? 2 Coríntios 5:10, que fala da nossa conduta, Romanos 14:10 também, que fala do nosso tratamento com os irmãos. Muito bem. Aí, Jesus volta com quem? Com a igreja glorificada. E Israel, que está aqui na batalha, na luta, sendo perseguido, ele vai olhar e dizer aquilo que está lá em Cantares. Quem é esta que aparece? Como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol. Formidável como um exército com bandeira. Aí, essa expressão no original hebraico é dois exércitos, né? O exército dos anjos e o exército da igreja que vai descer. E aí sim, Jesus pisa na terra. Luta na batalha do Armagedon, vence, né? Alguns falam que isso dura poucos dias, pouquíssimos dias, e entra o milênio. Aqui sim, 1000 anos de paz, Jesus reinando em Jerusalém. E aí depois vem o julgamento, né, dos ímpios, que aqui é a ressurreição dos ímpios, no grande trono branco, e começa a eternidade. Amém? Vamos ficar em pé? Para nós, qual é a grande esperança? É o grande dia que está chegando. Não é? Vamos cantar? Pastor Charles pode ir sobre isso. Oi? O grande dia está chegando, falta tão pouco para o encontro
ti quando eu passar pelos portais celestiais, ouvindo a mais bela canção de louvor. Lá poderei dizer assim: Jerusalém, como és linda, Jerusalém, quanto tempo eu esperei para ver a tua beleza. Jerusalém, na cidade do meu rei, eu estou, posso agora o meu mestre Jesus abraçar. Jerusalém, como és linda, Jerusalém, quanto tempo eu esperei para ver a tua beleza. Jerusalém, na cidade do meu rei, eu estou, posso agora meu mestre Jesus abraçar. Posso agora meu mestre Jesus abraçar. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Te adoramos, Senhor. Glorificamos o teu nome, ó Deus, por esta esperança gloriosa, Senhor Deus, que há em nosso coração. Este desejo, Senhor, que cada dia mais nos faz, Senhor, dizer Maranata. Ó Deus, que o Senhor nos acrescente fé, Senhor, para resistirmos a este mundo. Ó Deus, que o Senhor possa estar assim, Senhor, completando a tua obra em nosso coração. Senhor Deus, recebe esta aula, este momento. Ó Deus, que esse ensino possa ficar gravado em nossas mentes, nos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Se você...